Boas-vindas ao canal, eu sou o Júlio Sardinha e hoje nós vamos falar sobre escrita, mais especificamente sobre uma ferramenta, Language Tool. Ele é um assistente de escrita em vários idiomas. Vamos lá? Vou te mostrar aqui já o site. Como eu disse, vários idiomas e tudo, ele está em inglês, o site. Mas, claro, já começa a primeira dica, se você rolar aqui para baixo, aqui ó, tudo aqui, você vai chegar nessa partezinha aqui, ó, tá vendo? English, tem a bandeirinha aqui dos Estados Unidos. Clique aqui e escolha português, Brasil, português. Aqui. Quando você faz isso, aí o site recarrega e já está tudo traduzido. Vamos lá. Eu vou começar pelo site porque ele está muito bem feito, ele já dá uma dica de como funciona e tudo mais. Para começar, para que você fique, que assista esse vídeo, né, até o final, ele é gratuito, então já é uma grande vantagem. Tem uma versão premium que no momento da gravação aqui está com 50% de desconto, mas você vai ver que os recursos que a gente já tem aqui já são excelentes para o que a gente faz assim dia a dia, né? De cara, você aqui, né, aprimore sua escrita instantaneamente. O corretor de gramática e estilo multilingüe do Language Tool é usado por milhões de pessoas em todo o mundo. Realmente, assim, tem muita gente usando, né? Eu não sei nem se você já conhece essa ferramenta, para falar a verdade. Aqui você pode fazer um teste, né? Digitar aqui e aí ele vai verificar. Bem legal. Não vou entrar nessa parte aqui agora, mas eu vou mostrar as características. Aqui são algumas das organizações que já usam, né, esse verificador. Lembrando que ele tem uma parte também de inteligência artificial junto, que é muito legal, mais para frente eu vou mostrar, mas você pode perceber que aqui a gente já tem, né, grupos como o próprio BMW, né, BMW, Amazon e até a União Europeia. Isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente digita qualquer coisa na internet, né, e nos campos e tal, dados são coletados, né? E uma ferramenta de correção de texto, aí que coleta de verdade. Só que eles têm um compromisso aqui, principalmente por conta da União Europeia, eles são muito firmes contra essa questão da privacidade, né, do direito aí online, né, de proteção dos dados e tudo, que é a GPDR e aqui no Brasil é LGPD, né, são duas leis aí, no caso da Europa tem uma outra terminação, mas é basicamente a mesma coisa. A ideia é proteger os dados sensíveis para que vocês não corram risco, né, de ter coisas importantes e privadas da sua vida vazado, né? Tem esse editor, que a gente já vai chegar nele, né? Nós vamos falar sobre ele. Lembrando, ele faz correção de gramática, ele faz de estilo, correção ortográfica, pontuação, tem um dicionário, pessoal, como você pode perceber aqui, né? Essa ideia aqui, ó, é fantástica, que é uma escrita sem distrações. No início você tem um pequeno estranhamento, mas depois fica bem tranquilo. Esse modo exigente é muito legal, já já também nós vamos falar sobre isso, né? Outra parte muito interessante, como eu disse ali, ele tem um editor que nós vamos falar sobre ele, mas ele também tem extensões ou add-ons para navegadores e também para aplicativos. E aí entra o caso da extensão para o Google Docs, né, um suplemento para o Word, cada um tem um nome, mas isso é relacionado a fabricante, né, no caso do Google, no caso da Microsoft, mas não se preocupe com isso, na verdade ele é o Language Tool é uma ferramenta que se conecta a esses outros softwares para facilitar a sua escrita. Beleza. Aqui está a parte da gramática, tá vendo? Você tem algumas coisas, correção de pontuação, que é aquilo que eu já estava falando, né? Você pode melhorar estilo, isso também é muito legal. Maiúsculas, diferenciação, né, de maiúscula e minúscula. E tem uma parte de perguntas frequentes, né? E aqui a parte do multilínguas, aqui, multidiomas, tá aqui, ó. Ele corrige para inglês, para alemão, para espanhol, para francês e, claro, para o português, né? As extensões que eu disse são para o Chrome,
para o Edge, para o Microsoft Edge, né? Para o Mozilla Firefox, para o Safari da Apple e para o Opera. Aí tem esses plugins, né? Esses plugins aqui para o Google Docs, para o Word, para o OpenOffice e para o LibreOffice. Então você pode usar também nesses aplicativos, né? Que são gratuitos. Tem plugin para e-mail, para o Apple Mail, para o Thunderbird. Então, você está percebendo aqui, só nesse site, nessa página inicial, né? Eles já apresentaram muita coisa. Mas agora, como funcionar? Vamos para essa parte agora, né? Primeiro de tudo, eu vou mostrar a parte de extensões, que aí você vai ativar no navegador, né? E eu vou começar com o Chrome, porque para mim é o navegador que eu mais uso e ele acaba sendo ele acaba funcionando nas 3 plataformas, né? Nos 3 sistemas operacionais mais conhecidos aí, né? O Linux, aí pode ser o Ubuntu, talvez, né? No macOS e no Windows. Então, basta que você role aqui para essa parte. Lembrando, vai ter link na descrição com tudo. Então, você coloca aqui, ó. Você vem aqui e clica, ó, adicionar ao Chrome. É gratuito, né? Essa parte boa. Então, quando você clica aqui, você é jogado para essa parte aqui no Chrome Web Store, um local seguro, né? Uma loja aqui do próprio, da Google, né? Que existe dentro do Google Chrome. E aí, aqui vai ter um botão de instalar. Eu já instalei. Muito simples. Clique em instalar. Aí ele vai fazer, né, a instalação e vai ficar disponível nesse íconezinho aqui, ó. Tá vendo esse LT? Ele vai ficar disponível nisso. Aí uma coisa que é muito importante, como eu disse, eles valorizam essa questão da privacidade. Essa extensão, ela desliga a verificação de gramática e tudo, ou seja, ela não captura o texto que você está digitando nos campos de senha, por exemplo. Então, campos sensíveis, ela não captura. Mas tem uma outra vantagem, você também pode desligar essa extensão quando você for digitar algo mais privado. Então, ela também não vai capturar. Então, essa é a parte muito legal, né? Ela respeita a sua privacidade, até por conta das leis que eu já disse. E o legal é que você percebe que, olha, já foram 8.000 e tantas avaliações aqui. E olha, ela tá 5 estrelas, então assim, funciona muito bem. Beleza. Então, com ela ativada, depois que você ativar, qualquer lugar que você for digitar algo, já vai estar funcionando. Então, se eu abrir aqui um docs.new, eu posso digitar aqui, e aí como que você vai saber se está funcionando? Você vai ver isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem esse LT e tem esse Vzinho. Quando você digita qualquer coisa, ele vai fazer essa animação e agora apareceu um númerozinho, tá vendo? Significa que tem alguma coisa errada no texto. Tem, né? Porque eu escrevi dessa forma. Aí ele vai te informar aqui que teve um problema de ortografia, né? E aí, mas você pode adicionar essa palavra aqui ao dicionário pessoal e você pode ignorar, beleza? Não vou entrar muito em detalhe aqui porque, como você está percebendo, é bem intuitivo, né? Você vai digitar o texto aqui e vai funcionar. Lembrando que isso dentro do Google Chrome, né? Porque aqui está instalada a extensão, né? Então, qualquer campo, exceto os sensíveis, você vai ter o funcionamento. Ah, tá, mas beleza, quero digitar algo mais privado. Como cancelar? Como pedir para que não rastreie? Então, você vem aqui, né, nessa parte aqui, clica, aí tem algumas opções, e aí você vai perceber que eu deixei esse modo exigente, vou falar sobre ele daqui a pouco, ligado. Também a sugestão de sinônimos, né, ligada, aí você dá 2 cliques, aí você vai ver o sinônimo, né, e habilitar o Language Tool para o site corrente, tá vendo aqui, ó? Essas opções aqui de cima são para todos os sites. Essas aqui de baixo são para esse site em específico, né? Digamos que você tem um site que você quer digitar com privacidade, ou o próprio WhatsApp Web, né? Ele faz a verificação lá no WhatsApp, mas se você for usar de forma privada, né, for digitar algo ali que você não queira que seja rastreado, então você vem aqui e clica em habilitar Language Tool. Então aqui ele está habilitado, né? Tá com essa marquinha. Eu clico aqui e pronto. Agora ele não funciona mais. Você percebeu que aquilo que aquilo sumiu e a extensão está desabilitada nesse site. Deixa eu só para confirmar.
Vou abrir um outro docs.new aqui e vamos ver se ele respeitou. Respeitou, olha só. Eu abri e aí, olha como é que tá como está o símbolo aqui, ó. Tá vendo? Esse LT off significa que ele está desligado. Se eu ligar, pronto, tá habilitado. E aí agora ele volta a funcionar. Entendeu? Essa questão da privacidade, eu dou muita ênfase nisso para que a gente não corra o risco mesmo, né? Porque dá medo, né? A gente de ter os dados, né, roubados aqui. Então, beleza, já falei daquela parte, vamos falar agora do editor. Ele funciona da seguinte forma: você faz o login lá, lembrando, a extensão do Google Chrome você pode usar sem criar um login, mas eu recomendo que faça justamente para que você possa usar o editor, que ele é muito legal, olha só. Depois de feito o login, né, você vai ter um botão aqui para você fazer inscrição e tal, coloca e-mail, coloca a senha, beleza, está criado. Aí vai aparecer esse botão de ir para o editor. Quando você clica, aí você chegou aqui ao editor. É essa parte aqui que é a parte interessante. Teve até um inscrito aqui que me pediu uma dica de uma ferramenta que fosse semelhante ali o Clarice.ai, que é um que eu já fiz um vídeo, né? Que também fizesse correção em outras línguas, né, em outros idiomas. E esse aqui é ele. Tanto é que aqui você tem, ó, em inglês, tá vendo? Quando você clica, tem vários aqui. Como eu vou usar vou usar esse aqui de exemplo, ó, Welcome to Editor. Mas eu vou chegar nele já já, é porque eu preciso explicar uma outra coisinha aqui muito interessante, que é o modo temporário e o modo permanente. O que acontece? No modo temporário, o que você digitar vai ser excluído após 7 dias. Né? Ele vai ficar ali um pouquinho, porque talvez você pode, né, precisar, mas ele vai ser movido automaticamente para a lixeira e depois, né, deletado. E ele serve para o que está falando aqui, ó, para mensagens de e-mail, de chat, notas de reuniões, coisas que você não vai usar depois. Você usa aqui só para poder ter essa garantia que o texto está sendo revisado e depois você não precisa salvar. E tem o modo permanente, que aí sim o texto é armazenado com segurança até que você o exclua, né? E esse é o modo que eu quero te mostrar aqui agora. Quando você inicia, tem esse Welcome to Editor aqui, ele está em inglês, está vendo que ele está marcado como texto permanente? Eu posso mudar aqui e colocar como temporário, também é uma opção. Então, aqui seria o título do texto e aqui o corpo do texto. E aí, legal é que você já consegue perceber que você pode criar subtítulos, né? Tem uma ferramenta aqui, completinha, assim, bem legal, que você pode colocar aqui os estilos, né? Título 1, título 2, parágrafo, né? Então é bem interessante, lista numerada, negrito, itálico, e essa parte aqui muito legal, ó, que é a contagem de palavras, né? Talvez você vai fazer um tweet. E o Twitter não deixa você apagar, pelo menos até o momento não, né? Você não deixa você editar o texto. Então, digite o tweet aqui, veja quantas palavras e tal, né? E aí você consegue postar com mais segurança. Ajuda bastante. Aliás, você pode digitar lá também, né? No próprio, se você abrir o Twitter e for digitar, se você tiver com a extensão ligada, o texto também vai ser corrigido, né? E bem legal. A quantidade de caracteres, de palavras e de frases. Ótimo. Tem essa opção aqui também de copiar o texto. Você clica aqui, copiar, e aí cola onde você quiser, né? A parte interessante disso aqui é que aqui já está acontecendo a correção, muito similar ao do Clarice. Na verdade, o Clarice usa também esse Language Tool, né, para a parte lá de correção, né? E isso é legal, né, porque eles usam uma parte que é deles e uma parte que é terceirizada, que é essa aqui. Porque ele aceita via API. Então, se você também é programador, quer usar essa ferramenta, tem uma forma também. Aí eu já não vou entrar em detalhe aqui no vídeo, mas também funciona. Beleza. Então, aqui o texto está aqui. Essas cores aqui, cada cor aqui que está marcado indica algum tipo de correção e elas aparecem aqui. Por exemplo, Introduction. Quando eu clico aqui, está faltando uma vírgula, né? Aqui, este texto serve como uma introdução, incluindo alguns erros. Então, você clica aqui
e aí a vírgula foi adicionada. Tá vendo como é simples? Really good spelling e tal. Aí ele vai falar, olha, considere usar um adjetivo para bom, né? Então, se eu clicar, vamos exagerar aqui, eu vou deixar o perfect aqui. E aí ele já corrigiu. O you aqui tá certo, porque vai fazer sua escrita melhor. Então, você coloca o your. Mas tem algumas opções, aí eu vou mostrar num outro texto aqui em português, que você também pode ignorar, né? Se você está de acordo com aquilo, você pode. Beleza. Essa parte aqui é a pontuação do texto. Então, ele está mostrando que o seu texto tem 84. Quando você clica nesse valor, aí ele vai explicar aqui, ó, nada mal, seu texto alcançou uma pontuação 84 em 100. E aí, aplique todas as sugestões para chegar até 100. Aí, aqui já vem a estatística, tá vendo? Tempo de leitura, tempo de fala, frases, caracteres, palavras únicas, né? Então, tem algumas estatísticas aqui bem interessantes, aí você vai usar, né? Você descobriu o que aqui, ó. Aqui nós temos erros de ortografia, erros gramaticais e problemas de estilo. Dito isso, a gente vai para o português aqui, para poder ficar mais fácil, né? Que aqui estão todos os erros também, aqui tem as sugestões, tá vendo? Aí você pode clicar por ela e ela vai te... Essa aqui jogou para outra coisa, mas nessa aqui, ela vai identificar. Então, você não precisa ficar olhando também no texto, você pode ver por essa lista aqui. Beleza. Então, eu vou sair desse texto e vou para o meu aqui, que foi que eu tirei, né, do primeiro capítulo do meu livro. Se você não leu, leia, porque é muito legal. Pelo menos assim, todo mundo que lê gosta, né? Eu também gostei, porque foi o que fiz, mas eu sou suspeito para falar. Mas quem leu, gostou, então leia, tá na Amazon. Se você tem o Kindle Unlimited, você consegue ler gratuitamente, porque você já paga mensalmente, né? Mas também dá para comprar, um valor bem baixo, e me ajuda, né? Ajuda a produzir mais vídeos para você, a produzir mais conteúdo, vídeo, música e tudo mais. Beleza, tá feito aí o merchan. Então eu peguei aqui o texto, tá no site, né? Esse primeiro capítulo. Eu fui lá, Ctrl C, né? Copiei e vim aqui e colei aqui. Então, ele respeitou, colocou o título, né? A boa notícia. Olha, o negrito que eu deixei aqui, ele também está aqui. Na verdade, o negrito não aparece aqui, mas é porque aqui eu estou no modo leitor. Mas se eu voltar para o site mesmo, você vai ver que tem o negrito aqui, tá vendo? Sempre fui muito estudioso. Então, ele respeitou, né, a formatação original. Isso foi interessante. Beleza. Então, eu tenho o texto aqui, e aí de cara, né? Porque foi um texto que eu revisei, que duas pessoas também deram uma revisada, mas ele ainda encontrou algumas coisinhas aqui. Então, eu consegui aqui uma pontuação de 96 em 100, né? E tem aqui, segundo ele, 4 erros gramaticais e 3 problemas de estilo. Beleza, vamos dar uma olhadinha para que você entenda aqui a ferramenta. Ele já detectou também que está em português, tá vendo? E aí, olha só. Sim, tinha tomado uma decisão. Queria mudar a minha vida para sempre e queria compartilhar com a minha família. O que ele sugeriu aqui? Disse que é uma expressão prolixa, ela é desnecessariamente complexa e pediu, né, sugeriu que procure por alternativas. Nesse caso aqui, ele sugeriu decidido. Sim, tinha decidido que mudaria minha vida. Não ficou tão legal, né? Então eu vou deixar ignorar esse texto, tá vendo? Então eu tenho essa opção aqui de ignorar. Então, beleza, tinha tomado decisão e tal. Aí a pontuação tá aqui. Olha só, aqui tem uma parte de diálogo, ou um pensamento aqui, né? Então, nossa, é uma tradição bem antiga, algo que está acabando, mas que sei que fará muita falta. E aí, isso foi legal, por mais que a gente revise, tá vendo? Por isso que tem que ter alguém, algo objetivo analisando também, porque a gente acaba deixando passar, né? Algo está acabando, mas sei que me fará muita falta. Então ele sugeriu aqui uma vírgula, né? E ainda deu umas diquinhas, ó. Conjunção deve ser, essa conjunção deve ser separada por vírgulas e só deve ser utilizada no início de uma frase para efeitos de estilo, tá vendo? Então você pode vir aqui e clicar
hein? Acabando, vírgula, mas ele vai corrigir. Outra coisa legal, olha só, tem esse izinho aqui, tá vendo? Quando eu clico, ele abre uma nova aba e manda para um site, cada hora é um diferente, mas que tenha relação com aquilo. Então é legal, porque você acaba também estudando, entendendo algumas coisas. Então, beleza, vou aceitar essa correção. Ele logo percebeu minha euforia. Aí já é um problema do português, né? Difícil. O inglês é mais fácil, o português é mais complexo. Então ele sugeriu aqui, né, que tem um erro de concordância verbal. Ele logo percebeu, não funciona. Então eu vou ignorar. Eu queria, deixa eu ver aqui se ele logo tem como. Ah, não tem. Então eu queria que tivesse uma forma de avisar que esse tipo de correção, né, para esse tipo de situação não funciona. Beleza. Então aqui é algo interessante, olha só, é um diálogo, e aí ele colocou que: "E aí filhão, pelo jeito a nossa conversa de ontem foi muito boa, hein?". E aí ele colocou como uma expressão prolixa, que era preferível dizer ótima, mas o meu personagem não falaria ótima, então eu também vou ignorar. Aqui tomei sim, o que que foi? Essa locução deve ser separada por vírgulas. Tomei, vírgula, sim. Não. Então, ignorei. Tá vendo que o resto já tinha sido corrigido, então já funciona. Mas é uma escolha, mas essa escolha não é só por status ou dinheiro, aí o status só por posição, por situação, como é um diálogo, como é um personagem, eu também vou ignorar, né? A questão da vírgula de novo, olha, pelo jeito todo mundo comeu isso, né? Então vou colocar aqui a vírgula, né? Pelo jeito no resto do texto talvez tenha isso, aí eu vou corrigir e atualizar. Beleza. Então tá aqui, agora sim tá com pontuação de 97. Não deu 100 porque considera ainda 2 erros gramaticais, mas são aqueles erros, né, que não tem relação mesmo com a coisa. Beleza. Agora vem uma parte muito interessante, porque eu mostrei o texto permanente, o texto temporário, e eu não mostrei uma coisa, que eu liguei o modo exigente. Ah, que pena. Deixa eu voltar para esse outro aqui e vou te mostrar que aqui ele está desligado, tá vendo? O modo exigente, ele faz o quê, ó? Ele faz isso aqui, ó. Ele oferece mais sugestões de estilo e tom, ele detecta frases longas ou complexas, reconhece coloquialismos e redundâncias e sugere sinônimos de maneira proativa para palavras comumente usadas em excesso. Então, é justamente por isso, na correção desse aqui, que o modo exigente fez aquelas sugestões lá. Talvez se eu não tivesse deixado o modo exigente, algumas coisas ali teriam passado. Então eu gosto de deixar esse modo exigente, eu quero que exija mesmo para que eu escreva cada vez melhor. Beleza. Essa parte aqui foi interessante. E aí, como você viu, nem sempre acerta, né? Mas é isso. Já tá melhor, né? Tem mais algo mais corrigindo o texto para você. Fora isso, tem essa parte aqui que é um pouco mais recente, que é a reformulando. Quando você vem nessa parte aqui, agora você começa a usar inteligência artificial mesmo, né? Agora você pode clicar em alguma frase aqui e ele vai tentar reescrever para você usando inteligência artificial. Então eu vou clicar nessa aqui. Lembrando que esse eu vou clicar primeiro, que aí é melhor. Aqui. Ele é no Premium, ele é ilimitado, então se você pagar, você vai ter mais. Você vai poder usar essa sugestão mais de 3 vezes, né? Por dia. Então isso é muito bom. E acabando, eu cliquei aqui. Ah, não, beleza. Que bom que considerou a mesma frase que eu cliquei, e aí eu não perdi, né, essa reformulação. E olha só, agora quando você clica aqui em reformulando, você tem algumas frases aqui que foram sugeridas pela IA. Por exemplo, aqui a original é: sim, tinha tomado a decisão que mudaria a minha vida para sempre e queria compartilhar com a minha família. Aí aqui ele colocou: tinha tomado uma determinação que afetaria minha existência para sempre. Não ficou legal. Tem esse aqui: tinha tomado a decisão que afetaria a minha existência para sempre. Também não legal. Aí a gente tem essas aqui, ó.
que aqui começa legal. Se eu tivesse escrevendo um texto mais formal, olha, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida, ao invés de a minha vida, para sempre, e queria compartilhar com a minha família. Mas olha o modo simples. Tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida, aí tirou para sempre, mudaria minha vida, e queria contar para minha família. E um outro simples, tomar uma decisão que mudaria minha vida e queria contar para a família. Então, quando eu clico em alguma delas, ele vai reescrever, né, isso aqui. Eu vou, por exemplo, deixar essa aqui só para que você veja visualmente o que aconteceu. Pronto, a sugestão foi feita. E aí vem uma nova correção. Tomaram uma decisão, uma expressão prolixa. Então, eu vou clicar aqui, ó, decidira. Não vou usar isso no livro, mas era só para você entender, né, como funciona. Além de tudo, tem esses 3 pontinhos aqui. E aí você pode ver mais estatísticas do texto, que são essas que a gente já viu. Você tem a opção de copiar o texto, de mandar imprimir esse texto, de excluir o texto, obter um aplicativo para o Mac, aí já é outra coisa. Você pode enviar um feedback também. Então, se tem uma coisa que está acontecendo aqui que não está legal, você envia aqui um retorno para eles lá. É basicamente isso. Mas tem uma parte aqui interessante, que é essa parte aqui de opções. Eu acho que deu para entender, né? Você vai usar, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu te ajudo também. Mas tem essa parte aqui de opções que é muito legal, tá vendo essa engrenagem aqui, ó? Vou clicar nela. Quando eu venho para cá, ele tem essas configurações gerais. Aí aqui é se você quer usar no modo claro ou escuro ou o modo que o seu sistema operacional estiver. Eu gosto do modo escuro, então eu deixo no modo escuro. O idioma de exibição, que para você pode estar aqui ainda em inglês, então vem aqui e selecione português do Brasil. Ótimo. O modo exigente para novos textos, eu gosto de deixar ativado por padrão. Não sei por que está até desativado, mas eu prefiro deixar ativado. E olha só, as alterações foram salvas com sucesso. Não precisa de vir, não tem nenhum botão aqui para salvar o que você alterou. Então, quando você faz a mudança, já salva automaticamente. Então, todo texto que eu for digitar agora vai ser ativado por padrão o modo exigente. Muito legal também, isso aqui, ó, definir a língua materna. Então, sua língua é português, por exemplo, então você vai deixar aqui o português já marcado, né? Então, já funciona muito bem. Se você quiser deixar, você vai escrever algum texto em inglês, então deixa lá com a língua inglesa. E a variação de idioma, isso também é muito interessante, porque você quer interpretar o inglês como? Como o inglês dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Canadá, da Austrália, depende para onde você vai escrever. Aqui eu acabo escrevendo mais inglês, então eu deixo inglês dos Estados Unidos. Alemão como? Alemão da Alemanha, alemão da Áustria, alemão da Suíça, né? Então você tem isso. Português, português do Brasil, de Portugal, de Angola, de Moçambique. Então, se você não é do Brasil, tá lá em Angola, aliás, se tiver, deixa um comentário aqui que eu gostaria de ver quem for de Portugal, Angola ou Moçambique, vai ser um prazer. Então, você pode colocar aqui. Catalão, mesma coisa, né? Então, isso é muito legal, porque aí ele vai interpretar e vai te sugerir coisas que têm relação com aquela especificidade do idioma. Além de tudo, e aí essa é a dica bônus para você que ficou aqui, você tem essa opção aqui, ó, de dicas de redação. Isso é muito legal, porque aqui nessa primeira parte mostra as novidades, né? O que está sendo criado, tudo que eles estão fazendo. Mas nessa parte aqui vem dicas de escrita. Por enquanto, pelo que eu vi, dicas de escrita em inglês, mas eu espero que eles expandam isso, né? Porque é bem legal. Isso aqui é como se fosse um blog com algumas dicas. Então, olha só, contrações, né? Então, se eu clicar aqui em Leia Mais, vai mandar para um artigo deles. E aí, nesse artigo, a gente já tem aqui tudo falando sobre contração, já vi um resumo aqui bem legal, né, sobre isso. Aí, ó, did not é igual didn't, e aí por aí vai. Então, além de tudo, é uma ferramenta muito educativa. Ela corrige o que você está fazendo, mas você tem essa grande vantagem aí de aprender também o que está sendo feito, né?
coisa que é difícil dependendo do que, né, do acesso que você tiver a pessoas da área, né, de correção e tudo, né, de edição de texto e tudo mais, né. Então você tem tudo isso aqui, e aí você pode ler tudo isso aqui, compartilhar, né, tem até um quiz aqui no final, né, então é muito legal, né, você aprende além de tudo. No navegador, né, você tem a extensão, no caso do Chrome aqui, quando eu clico nessa extensão aqui, tem mais algumas opções, que é aquela de deixar o modo exigente, de habilitar o sinônimo e de atalhos de teclado, né? Alguns atalhos aqui ajudam, né? Tem o seu dicionário pessoal, que você pode adicionar palavras quando você, né, quando ela não detectou, as opções de idioma, qual que é a sua língua nativa, talvez é por isso, né? Vou deixar o português aqui, e essas opções aqui são da extensão, que você pode acessar aqui também, e aí, você pode vir aqui nessa engrenagem que você vai chegar aqui no mesmo lugar. E aqui também, na extensão, você pode clicar para abrir o editor, você não precisa nem de ir no site, né? Basta que você clique aqui e venha aqui e clique em abrir o editor, que vai abrir o editor. Então, aqui os idiomas preferidos, eu posso adicionar algum outro, que aí ele vai usar. Ele já detecta automaticamente. Comecei a escrever em inglês, ele já vai dando sugestões em inglês, né? E aquela parte de interpretar, né, de novo, o português. Algumas regras desabilitadas, aquelas que estão chatas e que você não quer usar, então você vem aqui e desliga, né? E você pode colocar algum site aqui para remover, né, essa sugestão. Então tem isso também. E tem essas configurações experimentais aqui, que aí já é algo um pouquinho mais avançado, né? E deixa para lá. Por exemplo, site de banco, você pode colocar aqui nessa desabilitar a verificação em alguns sites, que aí ela não vai capturar nem em texto que não seja sensível, já vai desligar automaticamente. Muito legal também isso. Agora sim, eu vou mostrar o Language Tool Premium, né? Ele dá acesso a várias outras coisas, né? Pontuação aprimorada, um guia de estilos, o addon ou addin, não sei, para o Word, né? Então, e a parte de IA, ilimitada, então você pode refrasear ali o que você está digitando, então isso é bem legal. E aí, olha só, tá a $29 por ano, né? Acho que o preço está bem aceitável pelo que faz, né? Principalmente essa parte de IA é bem legal, né? E mensalmente aí tá R$ 9,95, né? Lembrando que esse preço aqui é em dólar, né? E ainda tem para times, né? Você tem uma empresa, equipe e tal, então você pode também contratar para sua empresa para poder utilizar. E aí aqui tem uma tabelinha que mostra a diferença entre um e outro aqui, ó. O texto máximo aqui são 20.000, né, caracteres, nesse caso aqui são 100.000, então aqui está mediano, então você pode ir criando novos, né? E aqui é isso, ó, para IA você pode usar 5 por dia, refrasear, né? E aqui é ilimitado no Premium. E várias outras coisas aqui que você pode olhar, né? O que corrige, o que não corrige, né? Se você decidir assinar, ótimo, maravilhoso. Mas as extensões funcionam em todos os navegadores. Tem pro iOS também, você consegue instalar uma espécie de teclado que faz essa verificação automaticamente para você também. Então, é basicamente isso. Eu espero que você escreva muito com isso, use bastante. Lembre-se, é lógico, um bom profissional de revisão também é necessário, é sempre muito importante, mas é aquilo que eu disse, todos podem ter olhos assim excelentes, podem detectar muitas coisas, mas uma ferramenta que também faz isso de forma objetiva, sem se deixar levar pela emoção e tudo, ajuda muito. Então, utilize lá o Clarice, utilize aqui o Language Tool para que você consiga se expressar cada vez mais. Isso é o que eu desejo para você, tá? Eu quero ler seus textos também. Então, um fortíssimo abraço, até o próximo vídeo e tchau!